Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, 2 versículos, 15 e 16. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Eu tenho uma outra versão que diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, queremos ouvir a Tua voz, só a Tua voz. Fala ao nosso coração, Senhor, fala com graça, fala com poder, fala uma palavra rema para nós, para os nossos dias, para este momento. Nós cremos, Senhor, no agir do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Você já perdeu alguma oportunidade na sua vida? Quero falar hoje de oportunidades. Não perca as oportunidades. Quaisquer que sejam as oportunidades que você já experimentou, puxa vida, aproveitei uma oportunidade. Não era o momento de eu adquirir isso, mas a oportunidade me fez adquirir. Ou então, puxa vida, eu perdi a oportunidade, não sei se ela volta mais. E eu quero falar sobre alguns fatores que podem nos fazer perder oportunidades. Que tipo de oportunidades? Muitas pessoas perdem a oportunidade de um convite para a salvação. Quantas vezes se está pregando em algum lugar, ou na igreja ou fora da igreja, há pessoas que não aceitaram a Jesus, e você faz o convite, chama para aceitar a Jesus, e as pessoas deixam passar a oportunidade. Isso é uma oportunidade de salvação, e pode ser que você não tenha mais outra oportunidade. Como é que eu vou saber que você terá outra oportunidade? Só Jesus sabe. Oportunidade, você aceitou para a salvação, oportunidade de crescimento. Não basta ser salvo, não basta ser salvo, vocês vão estar entendendo, não basta só o primeiro passo, não basta aceitar a salvação apenas, você precisa caminhar, e oportunidades de crescimento, oportunidades de conhecimento. Muitas pessoas estão perdendo oportunidades de conhecimento. A igreja ou as igrejas oferecem estudos, gastam dinheiro com material para ensinar, e nós perdemos oportunidades do batismo no Espírito Santo. Quem quer ser batizado no Espírito Santo? Não sei que negócio é esse, sei lá se isso morde, eu prefiro não. E é uma oportunidade que às vezes Deus quer, às vezes não, sempre Deus quer nos usar, e você não percebe que Deus tem para você algo tremendo. Oportunidade de uma vida abundante é quando nós temos uma vida meio lá, meio cá, uma vida que é mediana, e de repente nós ouvimos de Deus através de alguém, através da palavra, ou lendo a palavra, uma oportunidade para viver uma vida abundante. Mas quando percebemos que aquela vida abundante vai acontecer se deixarmos algumas coisas que nos atrapalham, nós perdemos a oportunidade, e lá na frente nós choramos a oportunidade perdida. Eu quero falar sobre 4 pontos que nos fazem perder oportunidades. O primeiro deles é a insegurança. Por que insegurança? Por você, primeiro, não se sentir preparado para abraçar aquela oportunidade. Como tem gente que pensa errado. Como tem gente que imagina que para você abraçar uma oportunidade que o Senhor está te chamando para te dar, você precisa primeiro se preparar fora do Senhor para que o Senhor te use. Insegurança. Eu não sei se eu vou dar conta. Eu não sei se eu vou agradar.
eu não sei se eu conseguirei ir até o fim, eu não sei se eu conseguirei atender aos anseios. E quando eu falo em Cristo chamando, através de nós, irmãos. Ou será que alguém ainda pensa, tenho certeza que não, será que alguém ainda pensa que Jesus virá aqui e disse assim, olha, Isaías, me dá o microfone, um minutinho, quero dar um aviso. Eu estou precisando aqui de 4 pessoas para isso. Isso nunca vai acontecer. Ele já fez isso pessoalmente, ele já chamou, já convocou, e ele agora deixou a sua igreja para fazer isso. E quando eu estou falando em oportunidades, eu estou falando na oportunidade de servir, oportunidade de mostrar quem é você no reino de Deus para pessoas, não para a igreja, mostrar para a igreja quem você é, o que você pode fazer, mas mostrar para uma multidão de pessoas, principalmente fora da igreja. Deus quer que nós o honremos, principalmente fora daqui, mas para que nós saibamos honrá-lo fora daqui, nós temos que aprender aqui. Para nós sabermos desenvolver uma conversa, ou sair de uma cilada, de uma armadilha, no trabalho, na escola, numa festa, nós precisamos estar treinados. Mas Deus, quando chama, ou seja, quando Ele dá a oportunidade, e fica implícito aí, fica intrínseco, quando Deus está chamando, Ele está chamando, eu estou chamando, alguém está chamando, Ele está chamando através de nós. Ele já pensou em tudo, principalmente em te capacitar, te preparar. A obra é dele. Eu me lembro da primeira vez que eu preguei. Irmãos, a perna tremia demais. Mas quando me chamaram para pregar, eu disse, mas eu nunca preguei. Por isso que você vai começar a pregar. Porque nunca pregou, não quer dizer que você não vai pregar. E se a gente não avança, ou seja, se a gente não se lança, a gente nunca vai crescer. O primeiro passo. Quem casou pela primeira vez, nunca casou. E como é que faz? Quando eu casei pela primeira vez. A minha esposa casou pela primeira vez. Na primeira semana ela ficou tão empolgada e chamou os amigos, alguns padrinhos do casamento. E fez uma feijoada. Eu já falei isso aqui uma vez. Ela não só não dessalgou as coisas, como botou sal no feijão. E era muito, muito legal ver como é que os padrinhos são amorosos, porque eles comiam com a cara boa, e eu, sem graça, disse, como não está um pouco salgado? Ele disse, não, está um pouco, mas não é assim demais. E ela depois disse, eu esqueci. E ontem ou anteontem, o Luiz falou assim, vocês não conhecem a feijoada que a pastora faz, fez uma vez uma feijoada lá na casa, no sapê, que feijoada, quem já comeu, lamba os beiços. Mas ela não sabia. O casamento, como criar um filho. Primeiro filho, você nunca teve filho. Mas quando nós entendemos, quando Deus nos chama, Ele nos capacita para isso, para todas as coisas. Porque eu entendo que quando eu sou de Cristo, quando eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador, Ele toma conta de toda a minha vida. Eu disse Senhor e Salvador, Salvador e Senhor. Alguns aceitam Jesus como Salvador, mas não aceitam Jesus como Senhor. Senhor é dono. Há muita gente salva que não tem Senhor. Não aceita o domínio de Cristo. E se eu sou dele, ele cuida de mim nos mínimos detalhes, como um pai cuida do filho. Dá roupa se ele precisa de roupa, dá brinquedo se ele precisa de brinquedo, dá comida na hora que ele precisa de comida, dá estudo quando ele precisa de estudo, cuida de tudo, dá carona no carro. Nada vai acontecer sem que o pai não possa, os pais não possam fazer. Josué recebeu a missão de prosseguir após Moisés. Está lá no livro de Josué, no capítulo 1.
E no versículo 3 ele diz: eu serei contigo. Todo lugar que a planta dos seus pés, dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Você já imaginou você sendo enviado por Jesus, e ele dizendo: onde você pisar eu te dou, onde você colocar a mão vai ser abençoado, onde você estiver eu estarei contigo. Primeiro ponto, nós perdemos oportunidades por insegurança. Por isso, o primeiro conselho que eu te dou é que, quando ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Segundo, nós perdemos oportunidade por influência de pessoas que não receberam a revelação da oportunidade. E essas pessoas, elas podem ser seu pai, sua mãe, o seu marido ou sua esposa, amigos muito chegados e quase sempre bem intencionados. Mas por eles não estarem ligados na oportunidade que você está sendo chamado para ter ou para recebê-la, eles te influenciam negativamente, te puxam para trás. Você está maluco, não faz isso. Você quer amigo, você quer ouvir um conselho de amigo? Quero, por isso que eu estou falando com você. Não vai não, isso é cilada. Mas ele está falando isso porque ele não recebeu o mesmo chamado. O chamado dele é um, o de outro é outro. Há coisas que Deus não fala com todo mundo ou não fala com mais de um. Quando ele tem um propósito com uma determinada pessoa, às vezes ele fala só com aquela pessoa, às vezes ele fala com duas para confirmar. Mas em Marcos 10, 46 a 50, eu queria que você visse esse muito conhecido do cego Bartimeu. Olha que coisa interessante. Quando Jesus e seus discípulos, mais uma grande multidão, estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, por isso que ele chama Bartimeu, Bar significa filho, filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Estava sentado ali. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, ele ouviu. Como é que ele ouviu? Eu acho que ninguém estava dizendo assim: Jesus de Nazaré, está passando aqui Jesus de Nazaré. Mas pode até ter falado. Mas onde Jesus passava tinha uma multidão junto com ele, alguns discípulos, outros curiosos, e alguns glorificavam, outros, sei lá, faziam alguma coisa que era diferente de uma multidão andando para um piquenique. E ele, embora cego, percebeu. Ele ouviu que era Jesus de Nazaré e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vocês já imaginaram a cena, irmãos? Versículo seguinte, 48. Muitos o advertiam severamente: rapaz, cala a boca, está atrapalhando ali a reunião. Severamente, não pode ser assim: oi, por favor. Severamente, para que ele se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais. Quanto mais falava, mais ele gritava. Quanto mais mandava ele parar, mais ele gritava. A impressão que eu tenho é que dentro do peito dele disse assim: ninguém me segura, não vou sair daqui enquanto esse Jesus não me atender. Eu vou gritar até eu ficar rouco. E filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele gritava muito. Foi então que Jesus parou e pediu: chama-o. E assim foram chamar o cego. Aí lá, as pessoas que viram que Jesus chamou ele: ânimo, homem, ânimo. Agora, antes, cala a boca. Agora, ânimo, levanta-te, ele te chama. Sabe o que eu vejo nesse versículo? Primeiro, vejo algumas coisas. Primeiro, eu vejo que nem todo mundo estava se importava, estava todo mundo ali, mas ninguém entendeu na oportunidade que aquele cego disse: essa é a minha chance. Porque eles não eram cegos, eles não estavam precisando, eles não sabiam da vida daquele homem. E muitas vezes nós puxamos para baixo
Porque nós não estamos sentindo o que as pessoas estão sentindo. Ou as pessoas estão sentindo muito mal, ou as pessoas estão buscando algo muito elevado. Muitas vezes nós somos apagadores, né, de apagar, apagadores de incêndio, extintores de incêndio, melhor dizendo. Como extintor de incêndio? A pessoa está incendiada pela palavra, a pessoa está buscando mais. E aí, calma, você não precisa ser também assim, diminui aí, modera. Porque nós não estamos percebendo o que está dentro do coração da pessoa. Nós não conseguimos discernir o que está acontecendo. E somos pessoas influenciadoras negativamente e fazemos com que as pessoas se inibam. Às vezes você dá uma oportunidade para uma pessoa falar pela primeira vez. E a pessoa, ontem eu estava vendo um vídeo de um grande congresso que junta milhares e milhares de pessoas lá em Camboriú. E o pastor olhou assim, e ali só vai medalhão, só é chamado medalhão, seja cantor, seja pregador, só vai medalhão. E o pastor estava sentado assim, e ele falou assim, eu queria dar uma oportunidade, não é comum, os irmãos me conhecem o dia de gente. Eu quero dar uma oportunidade para aquele moço ali que está ali sentado com a gravatinha branca. Eu falei, imagina a figura quando chegar lá. Eu fiquei imaginando na minha cabeça, o cara, ele já foi logo na gravatinha branca. E veio o cara todo humilde. E veio. Falei, olha, eu nunca fiz isso, vocês sabem, eu vou dar uma oportunidade aqui. Para o rapaz. E Deus falou no meu coração, dá 10 minutos para ele. E ele pegou a palavra. Pronto, espera aí que eu vou colocar o cronômetro. Eles colocam o mesmo cronômetro. Ó, você tem 10 minutos. Se você der passar 10 minutos de coisa, ele corta o microfone, eu te dou 10 minutos. É porque é muita gente para falar. Centenas de pessoas. É um congresso que demora 3, 4 dias. E aí o moço pegou a palavra, saudou a igreja, falou bonito, leu uma passagem em Atos 12, que a igreja estava orando por Pedro, que estava preso, e foi falando e tal. Aí depois, eu fui ver nos comentários, já tinha lá um comentário. Estava tudo legal, mas aquela gravatinha branca não combinou com a roupa que ele estava. O outro dizia alguma coisa, não, ele falou muito bem, mas ele em compensação fez isso. Irmãos, muitas vezes, nós somos avaliados por uma palavra errada que falamos no púlpito. Somos avaliados por uma palavra que deixamos de falar. E todas as outras se perderam. Somos avaliados pela roupa que estamos vestindo. Uma vez eu fui repreendido, entre aspas, né? Pastor não usa calça jeans. Isso aqui, irmão, estou de calça jeans. Não preciso dizer que essa pessoa não está mais na igreja, né? Mas enfim. Que tem uma coisa, o dia que a calça pregar, que o paletó tiver unção, que a gravata falar, nós olhamos coisas externas, coisas que não obstam. Somos influenciadores negativamente. E às vezes nós perdemos a oportunidade por causa dessas pessoas. Terceira coisa, nós perdemos a oportunidade por estarmos presos a coisas ou a conceitos que nos impedem de enxergar algo maior. Nos contentamos com aquilo que já temos e não há nada que nos tire dali, daquele patamar. Somos convidados a um upgrade e não aceitamos. Por quê? Já estamos satisfeitos. E Deus quer fazer de nós muito mais. Aquele versículo que algumas pessoas pensam de receber dinheiro, receber comida, receber bênção, ele fala muito além disso, que Deus nos dá infinitamente mais do que pensamos. Deus me deu infinitamente mais do que eu pensei, irmãos. Mas ainda quero mais. Até o dia que Ele me chamar, eu quero experimentar coisas novas no reino. Eu fui a lugares que eu nunca sonhei ir.
tive a oportunidade de falar para pessoas que eu nunca imaginei falar. Mas as dificuldades ao longo da caminhada não foram poucas, mas eu nunca estive preso a conceitos. Eu nasci num lar cristão e experimentei uma igreja tradicional durante boa parte da minha vida. Mais de 30 anos de crente, para ser exato, 36 anos de crente. Eu era um crente tradicional porque eu aprendi a ser tradicional, mas um dia eu tive que me livrar de alguns conceitos e aceitei uma oportunidade de ser batizado no Espírito Santo. Inicialmente eu resisti, achei que... Porque a primeira coisa que você pensa é no que os outros vão falar. Você sabe que eu estava um dia fazendo assim, por que quando meu time perde eu fico chateado? Eles não sabem quem sou eu não ganho nada. Não joguei, não tenho culpa da derrota. Sabe por quê? Por causa da gozação do outro time que vai chegar, tchau lá, perdeu. Oh, perdeu do Maringá, hein? É verdade? E aí a gente fica chateado. Mas eu não estou lá jogando. E eu ficava resistindo, por quê? Durante muito tempo eu falei, isso aí é pantomima. Essas pessoas pulando e falando em línguas, Deus me livre, isso aí... Eu era veementemente contra esse tipo de manifestação. E agora, o Espírito Santo na boca ali, eu estou na quadra, falei, e agora? E eu olhava assim, e disse, o que eu vou falar para fulano? Como é que eu vou explicar para Beltrano? Como é que eu vou voltar atrás? Sabe como é que você volta atrás? Voltando. Irmãos, a primeira coisa que a gente aprende quando é batizado no Espírito Santo, aprende a engolir sapo. Porque não foram os poucos que vieram debochar de mim. Uma pessoa um dia falou para mim assim, ué, mas você está com essa dificuldade financeira? Seu carro quebrou? Ué, você não é batizado com o Espírito Santo? Nota-se que a pessoa falou só para criticar, que ele não sabe nem o que é o batismo com o Espírito Santo. Tem nada a ver uma coisa com outra. O batizado com o Espírito Santo fica doente. Está sujeito a assaltos. Mas vocês querem saber quais são as grandes vantagens? Venham no Raízes, dia 5 e dia 6, que essa parte do Espírito Santo nós vamos falar. Porque o crente deve buscar o batismo com o Espírito Santo. Em Lucas 18, a partir do versículo 18, um homem, algumas traduções dizem um príncipe, outros dizem uma pessoa rica, outros dizem ali um judeu só, indagou ao mestre, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus questionou-lhe, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou o jovem, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Volta ao 20. Não adulterarás, terreno. Não matarás, terreno. Não furtarás, terreno. Não dirás falso testemunho, terreno. Honra teu pai e tua mãe, terreno. 21. A tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. 22. Ao ouvir isso, exortou-lhe Jesus. Exortou-lhe, trouxe para perto. Contudo, algo ainda te falta. Você está aqui na porta, eu vou já te segurar a mão. Vou te trazer para perto. Vende tudo o que tens. Reparte o dinheiro entre os pobres
e ganharás um tesouro nos céus. Depois vem e segue. Eu vou até o 23. Ao ouvir essas orientações, o jovem entristeceu-se muito, pois era riquíssimo. O que Jesus está dizendo assim? Olha, para me seguir você não pode ter um tostão no bolso. Será que ele está dizendo isso? Claro que não. Ao contrário. Ele disse assim, quanto dinheiro você tem? Você é bom para me seguir. Vou precisar desse dinheiro todo para você investir no reino. Vem que eu vou te dar mais. Porque daqui a um tempo eu não vou estar aqui. E o dinheiro não tem como vir do céu, não tem um duto que vem do céu trazendo dinheiro. Então eu vou usar vocês ricos, eu quero todos vocês que são ricos. Então não tem nada a ver com pobreza. O problema é que ele não entendeu que Jesus está dizendo assim, para você receber isso, para você ganhar essa vida eterna que você está dizendo, você tem que fazer algo que você não consegue fazer sozinho. É isso. Aqui, volta lá naquele versículo, foi o 20 ou 20? Isso você pode fazer, não adulterarás. Não, eu resolvi, eu tenho a minha esposa, eu resolvi, eu não quero outra mulher, e eu decidi, eu gosto dela, ela gosta de mim. Não matarás, para que eu preciso matar? E se eu matar eu vou preso, eu não quero ser preso. Não furtarás, eu sou rico, para que eu vou furtar? E se eu não fosse rico, que não é meu, eu não quero. Isso tudo depende de você. Mas quando Jesus disse assim para ele, vai e vende tudo, ele quis dizer assim, deixa o teu coração se desprender dessas coisas todas, ou seja, não fique ligado nisso. Isso não pode te obstacular. Por quê? Eu vou te tirar da parte terrena para a parte superior, do natural para o sobrenatural. Mas a gente está preso a muitas coisas. E às vezes nós perdemos oportunidades grandiosíssimas na presença de Deus, de sermos uma testemunha tremenda, de sermos uma pessoa que leva a cura, que leva a palavra de vida, a palavra de libertação. Por quê? Porque estamos presos a algumas coisas, a horários, estamos presos a coisas terrenas, a compromissos, que podemos driblar às vezes. Há compromissos que não podemos driblar. E se Deus sabe que você está empregado num lugar que você é usado todo o tempo, Ele vai te dar as suas oportunidades ali. Deus disse, não, eu quero essa pessoa. Ele pode fazer, já fez, conheço várias pessoas, não muitas, mas conheço algumas, que venderam tudo, e era comerciante, largou e foi para ser missionário na África. Mas ele sentiu de Deus, quando Deus falou, o coração dele esquentou, aí ninguém segura. Mas Deus quer você como contador, muito ocupado na sua contabilidade. Ele quer você ali, atento às pessoas que você vai atender. Ele não vai tirar você dali para fazer uma coisa que ele tem outros ali perto que possam fazer. É importante que nós nos entendamos como sendo nós corpo de Cristo. Ele não vai pedir o braço para fazer uma coisa que a perna que tem que fazer, ou pode fazer. Mas às vezes ele usa o braço. Você já andou de gatinho assim? Não é natural, mas ele usa a mão. Tem coisas que você puxa com o dedo, tem coisas que você puxa com a boca. A boca não foi feita para puxar essas coisas. Mas se precisar, puxa. Quantos irmãos estão entendendo isso? Mas o natural é a mão. Quando nós nos desligamos de coisas e conceitos, nós passamos a enxergar algo maior. Esse moço não enxergou. Quem seria esse moço nas mãos de Deus, de Jesus? Quem seria? Não podemos avaliar. Judas recebeu uma oportunidade ímpar. Ou vocês acham que Jesus só sabia quem era Judas no final, quando ele traiu? Não.
Antes ele já sabia. Na ceia ele já sabia. Mas antes ele já sabia. Por que ele sabia, pastor? Porque ele é onisciente. E chamou 12. Ele era um dos 12. Mas eu penso que Jesus falou assim: eu vou dar uma oportunidade a esse camarada de voltar atrás. Eu vou dar uma oportunidade a esse camarada. E deu. Mas não só de andar com ele. Deus deu oportunidade a Judas de levar o poder. Jesus deu oportunidade a Judas de levar o poder dele. Em Lucas, capítulo 9, quando Jesus nomeia 12 e envia os 12, Judas estava entre os 12, e ele diz, enviou os 2 a 2, ele foi parceiro de alguém. Aí você pode dizer, meu Deus, misericórdia do parceiro, coitado do parceiro dele. Não sei, irmão. Eu creio que se ele não impôs a mão, porque eram 2, não sei, mas se ele não impôs a mão sobre alguém e orou e curou, porque eles voltaram falando de cura, de libertação, ele viu o parceiro dele fazer. Mas ele perdeu a oportunidade. Ele não quis. Quem seria Judas? Não sei. Só Deus sabe. Se ele aceitasse a oportunidade. Isso mostra que Jesus dá a oportunidade a todos nós, ao pior de nós. Nós temos chamado. Ele quer primeiro nos transformar e depois nos fazer crescer, fazer seus discípulos. Mas tem na Bíblia um homem, a gente não sabe o nome dele, só que ele é centurião, não é o Cornélio, centurião de Cafarnaum. Para quem não sabe, centúria são 100 soldados romanos. Esse homem era centurião, líder de 100 soldados romanos. E esse homem falou assim, eu estou com um problema dentro de casa, mas eu não posso chamar Jesus. Foram lá chamar Jesus, Jesus estava vindo, quando chegou perto da casa dele, Jesus, o senhor não pode entrar na minha casa. Por quê? A Bíblia não diz, mas os estudos dizem. O senhor é um judeu, que os romanos estão perseguindo os cristãos. O senhor é um cristão, o senhor é um homem, eu estou sabendo a revolta que o povo está tendo aí. E eu sou um desses soldados romanos, sou centurião. Agora, o senhor imagina, alguém vai lá e fotografa e põe no Instagram, o senhor dentro da minha casa curando meu servo. Esse é o contexto. Mas eu disse, então, seu servo vai ficar doente, né? Não, não, não. Tem uma sacada aqui sensacional. Eu tenho soldados e digo para eles, vão, eles vão, vem, eles vêm. Faz isso, eles fazem. Não faz aquilo, eles não fazem. Eu entendo de autoridade. O senhor manda uma palavra sua. Porque eu não posso perder essa oportunidade. Manda uma palavra sua. Essa pessoa é muito querida, esse servo que eu tenho lá. Manda uma palavra sua. E eu levo, e ele vai ser curado. Que chance, irmãos. São chances. Você não pode estar preso a coisas ou a conceitos. E por último, nós perdemos oportunidades por não estarmos totalmente convictos do que estamos buscando no reino de Deus. Se você não sabe o que você está fazendo aqui, você vai perder a oportunidade e nem sabe que perdeu. E perdeu a oportunidade. Oportunidade, cadê ela? Passou. Aonde, meu Deus? Oportunidade! Ah, foi embora. Por quê? Porque você nem sabe o que você está fazendo. E eu queria perguntar nesta manhã, você sabe o que você está fazendo no reino de Deus? Não precisa me responder, nem balançar com a cabeça assim, não. É para você refletir. Se você não sabe, eu convido você a chegar em casa. Comece agora ali e tal. Tenha uma conversa com Deus, com Jesus. Senhor, o Senhor me chamou mesmo para quê? Ah, é para isso? Não, mas eu ouvi mal então, porque eu ouvi uma pessoa falando que se eu viesse para o Senhor, eu nunca mais teria dívidas. Não é para isso? Não. Mas pode ser também. Mas você não pode se preocupar com as dívidas, tem que preocupar com o reino. Até porque se eu te chamar depois de amanhã, um dia depois de você me aceitar, se eu te chamar para ir para o céu, suas dívidas vão ficar aí para outros pagarem.
E você está preocupado com dívida? Você não sabe quanto tempo você vai viver? Perdemos oportunidades porque não estamos convictos quando não entendemos os planos de Deus para nós aqui na terra. Estudamos aqui na escola dominical, no Esforce, sobre o propósito, uma vida com propósito. Não há uma só pessoa que caiu de paraquedas, ou que espirrou, caiu para lá, e ele está solto por aí. Não há uma só pessoa que Deus não tenha o controle da vida dela, não saiba tudo. Para todos há um propósito. Pode ser que o meu propósito seja igual ao seu e de mais alguns, e pode ser que o meu seja único. Por isso que nós não podemos avaliar pessoas como peças. Estou precisando de um parafuso, aí eu digo assim, eu quero um parafuso desse aqui, aí mostro um parafuso com a rosca grossa, ou com a rosca diferente ali, se ele é de fenda ou se ele é Phillips, se ele é sextavado ou não, e você me traz um outro parafuso com outra rosca. Eu falei assim, não, esse não, tem que ser este parafuso. Mas pessoas não são parafusos, embora a muitos falte parafusos. Essa aí foi terrível. Pessoas não são parafusos, não são peças. Por isso nós não podemos comparar. Até porque nós somos obra-prima de Deus. Eu sou obra-prima, você é obra-prima. O que significa dizer? Não tem outro Isaías Mendes. Ah, tem sim, eu conheço uns 10, vou na listagem ali, mas é diferente. Tem coisas ali, não é filho do mesmo pai e da mesma mãe. E ainda que fosse, se lá em casa nós tivemos, eu tenho mais irmãos, né? E se também chamasse Isaías Mendes, você vai colocar a impressão digital do Isaías 1 e do Isaías 2, são diferentes, do mesmo pai e da mesma mãe. E por isso é que nós somos valiosíssimos, porque eu sou obra-prima, não existe outro. Cuidado comigo, me trate bem, porque se você me perder, você não acha outro. Não somos convictos quando não conseguimos entregar totalmente a nossa vida a serviço do Rei. Alguns Deus dá corda e deixa muito tempo, outros Ele puxa a corda e diz, é agora. Nós às vezes entregamos 30% e achamos que estamos entregando muito, e Jesus quer 60% ou 70% daquele serviço. Ele quer 100% da minha vida para Ele, não é isso que eu estou falando. Estou falando de serviço. Porque você não pode fazer tudo sozinho. Você é corpo, nunca esqueça disso. Mas nós não conseguimos entregar. Porque não estamos convictos quem nós somos no reino de Deus. É muito importante que você faça uma reflexão. E pergunte, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Quem eu sou? Que peça eu sou? Onde eu me encaixo? O que o Senhor precisa de mim? O que o Senhor quer falar comigo? Como é que o Senhor quer me usar? E aí você vai entender melhor o versículo que Deus fez as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, fez as que não são para confundir as que são. O único lugar que você vai entrar e ver um semi-analfabeto ensinando doutores é na igreja. Eu não sei se você já viu, mas eu já vi. Semi-analfabeto, falando com concordância nominal e verbal fora do eixo, na escola dominical. Uma unção tremenda, pessoa humilde, e ali sentadas pessoas com cultura muito acima, às vezes doutores, igrejas por onde eu passei, os irmãos aqui já passaram, e ali a pessoa chorando,
Essa é a multiforme sabedoria de Deus. Onde eu me encaixo? Quando Ele te chamar, não olhe quem é que vai te assistir. Diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quero orar pela sua vida e pela minha, pela nossa vida. Quero orar para que nós saibamos discernir as oportunidades. E de tudo que eu falei aqui, você pode pegar uma ou outra coisa. Se Deus te chamou, Ele vai dar um jeito de preparar tudo ao redor de onde você estará. Foi assim que Ele fez com José. Ele levou José, e ele tinha poder, Deus tinha e tem, de pegar José da cidadezinha, do vilarejo dele, jogar dentro do palácio de Faraó, e dizer assim, porque Deus fala com qualquer um, fala até com Faraó, fala até com o inimigo: ô camarada, ele agora que vai reinar aí, que vai mandar tudo, não quero, então, paralisado. Aí o cara, pronto, José pode assumir. Mas não é assim que Deus faz. O que Deus fez? Preparou a volta de José, fez com que todo mundo confiasse em José, todo mundo agradasse-se de José. Quando José discerniu o sonho de Faraó e falou assim: vai ter 7 anos de fartura e depois 7 anos de miséria aqui nessa terra, como é que a gente faz? Vamos guardar tudo na fartura, e depois a gente vai sustentar 7 anos de miséria e ainda vamos vender para os outros. Todo mundo: uhul, que ideia! Faraó disse assim: haveria alguém porventura entre nós com esse Espírito de Deus? Esse camarada é o tal. E quando ele deu a ordem, ele disse assim: todo mundo vai, tudo que juntar, 20% é do governo. E aqui a gente às vezes tem dificuldade de dar 10% para Deus, né? E todo mundo bateu continência. E todo mundo trouxe. Por quê? Todo mundo gostava do camarada. Mas por que gostava? Porque Deus preparou a volta. Às vezes nós estamos muito preocupados. Ah, mas será que eu vou lá? Será que eu vou ali? Será que as pessoas... Se Deus está te chamando, Ele já provisionou tudo à sua volta. Você pode ficar tranquilo. Se Deus te chamou para lecionar, Ele já preparou ouvidos para ouvir. Quando Deus mandou Elias lá para o ribeiro de Querite, se você ler lá, depois você lê. Ele diz assim: vou para lá e ordenarei, ouça isso, ordenarei que os corvos venham te sustentar. Vê se está escrito isso na Bíblia. Não. Alguém sabe de cabeça, sem ler o texto, o que Deus falou? Pode falar para mim, eu repito aqui no microfone. É um detalhe, viu, irmãos? É isso que Deus faz. Quando Deus te envia, Ele já provisionou. Ele disse: eu tenho ordenado aos corvos que te conduzem. Já ordenei aos corvos, já mandei. A viúva, já falei com a viúva. Você vai chegar lá? Já estou sabendo, já chegou o zap aqui para mim. Se você trabalhar dessa forma, se Deus te chamou e te enviou, Ele já colocou lá alguma coisa que vai encaixar com aquilo que você vai fazer. Vamos ficar de pé. Existe alguém entre nós aqui, porventura, que esteja afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém? Acho que não temos visitantes. Alguém que nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, declarou, a Bíblia diz que se com a tua boca confessares, com o seu coração você crer que Jesus é o Filho de Deus ressuscitado, aí você é filho de Deus. Então você nunca fez isso, se você nunca aceitou, nunca desejou, nunca falou: Senhor, eis-me aqui, e você ouviu a pregação toda,
seja para aceitar a salvação ou para todos vocês que são salvos, para receber um chamado, hoje ou amanhã, alguém subirá aqui neste púlpito e dizer assim: estou precisando de 3 pessoas na livraria, e você vai dizer assim: meu coração esquentou, eu vou na livraria. Ah não, mas eu queria ir para o louvor. Deus depois vai te chamar para o louvor, mas se Ele está te chamando para a livraria, você vai ser muitíssimo útil lá. Quantos entendem isso? Mas pode ser que haja alguém aqui nesta manhã que não deu esse passo ainda. O que você precisa, pastor? Eu preciso que você diga assim: ore por mim, eu quero esse Jesus. É só fazer assim com a mão, ou está afastado. Se você fizer isso, se você levantar a sua mão aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, Ele vai fazer isso na sua vida, Ele vai mudar o seu coração, Ele vai transformar a sua vida. Há alguém? Alguém afastado? Não? Então a oração é para nós trabalharmos e recebermos as oportunidades. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso dono, nosso provedor. O Senhor cuida de nós em mínimos detalhes, e às vezes por um detalhe nós não queremos fazer a sua obra. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui para fazer a obra do reino de Deus, para espalhar a notícia. Senhor, nós queremos, a nossa mensagem é de avisar que o Senhor ressuscitou. Nós queremos, em nome de Jesus, anunciar a Tua ressurreição. Nós queremos dizer que há um Deus vivo que fala conosco ainda hoje. Então, Senhor, toma estas pessoas nas Tuas mãos. Fala, Senhor, com este que está ouvindo agora esta mensagem e vendo essa mensagem pela gravação. Fala com cada um, Senhor. Que cada um de nós tenha esse conhecimento e consentimento de alma e de coração, dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem é uma mensagem de reflexão para você levar para casa. Eu te aconselho que você essa semana ouça e veja pelo menos uma vez na gravação.